Olá a todos, sou o irmão Martins, falando aqui de Laie, no Havaí. E ontem eu estava passando meu sábado aí com tranquilidade, esperando a janta, quando um dos meus ex-missionários da Missão Brasil São Paulo Norte entrou em contato comigo pelo Facebook. Já era madrugada no Brasil, mas ele não conseguia dormir, e como eu estava esperando a janta, então conversamos um pouquinho. E ele me pediu que explicasse novamente algo que ele lembra de eu ter explicado na nossa missão. Eu não lembro, mas ele lembra, sobre as ordens do sacerdócio. E por isso eu não lembro de ter explicado isso, mas prometi a ele que ia gravar esse vídeo. Então tá aí Anderson Albuquerque, lá de Belém do Pará, no norte do Brasil, de acordo com seu pedido, atendendo a milhares de um pedido. Então, nós estamos falando sobre esse diagrama aqui, e Anderson me pediu que falasse sobre isso, e vocês vão ver na tela aí. Esse foi o diagrama que eu criei em 1994, quando eu era instrutor part-time na BYU em Provo. E eu criei para explicar aos meus alunos, para que eles visualizassem melhor nas minhas aulas de doutrina e convênios e doutrinas do Evangelho, o relacionamento que existe entre as diferentes ordens do sacerdócio. Talvez vocês estejam pensando, tá bom, tá aqui sacerdócio Melquisedeque, sacerdócio arônico, sacerdócio patriarcal, mas de onde saiu isso? Bom, isso saiu de citações de diferentes profetas, mas especialmente do profeta Joseph Smith. E eu vou mostrar para vocês agora a citação, qual foi. O profeta Joseph Smith ensinou o seguinte: o sacerdócio de Melquisedeque possui a maior autoridade pertencente ao sacerdócio e as chaves do reino de Deus em todas as eras do mundo até a última posteridade da terra. É o meio pelo qual todo conhecimento, doutrina, o plano de salvação e todo assunto importante foram revelados do céu. É o sacerdócio mais elevado e mais santo, e todos os outros sacerdócios são apenas partes, ramificações, poderes e bênçãos pertencentes a esse sacerdócio, e são possuídos, controlados e dirigidos por ele. Então, essa é a citação. Talvez vocês estejam procurando aonde que está escrito isso. E eu devo dizer a vocês que, olha, isso está em Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, o livro antigo. Deixa eu mostrar para vocês o livro. Esse aqui. Isso foi publicado no Brasil em 1974. A tradução não é muito boa, aliás, não é uma tradução boa, mas eu espero que um dia ele possa ser retraduzido do original em inglês e publicado novamente no Brasil. Esse livro aqui e esse aqui, Discursos de Brigham Young, para mim são livros fundamentais, essenciais. Eu costumo dizer para os meus alunos aqui na BYU Havaí que eu considero esses livros aqui como, fazendo uma analogia com culinária, como se fosse sal e pimenta na cozinha, ou sal e açúcar. Tudo leva esses dois aqui. São livros fundamentais. Eu espero que o Discurso de Brigham Young seja republicado e que Ensinamentos do Profeta Joseph Smith seja retraduzido e publicado novamente. Pois bem, voltando ao diagrama, então, temos aqui, nesse diagrama, sacerdócio arônico, como convém, no lado esquerdo, dentro do sacerdócio de Melquisedeque. O profeta Joseph Smith explicou que o sacerdócio de Melquisedeque é o mais elevado e mais santo de todos os sacerdócios, e que todos os outros sacerdócios são partes, ramificações, poderes e bênçãos pertencentes ao sacerdócio de Melquisedeque, e são possuídos, controlados e dirigidos pelo sacerdócio de Melquisedeque. E é isso que esse diagrama, então, mostra.
que o sacerdócio arônico existe dentro do sacerdócio de Melquisedeque, um apêndice dele, mas é como se fosse essa bolha flutuando dentro dele no lado esquerdo lá. Temos então o sacerdócio arônico com seus ofícios, diácono, mestre, sacerdote e bispo, e o sacerdócio de Melquisedeque com seus ofícios de élder, sumo sacerdote, evangelista ou patriarca, 70 e apóstolo. Esses são os ofícios do sacerdócio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O profeta Joseph Smith também explicou que existe um outro sacerdócio que ele chamou de o sacerdócio patriarcal. Na realidade existe também o sacerdócio levítico, que está incluído dentro do sacerdócio arônico, mas ele falou do sacerdócio patriarcal. E lá em Ensinamentos do profeta Joseph Smith, a única coisa que ele diz é, olha, terminem o templo, e ele estava se referindo ao templo de Nauvoo, em Illinois, termine o templo e Deus vai dar mais conhecimento a vocês sobre esse sacerdócio. Então, esse sacerdócio patriarcal é que também na nossa literatura conhecemos como a ordem patriarcal do sacerdócio, ou a divina ordem patriarcal. O sacerdócio arônico é recebido pela imposição das mãos, o sacerdócio de Melquisedeque é recebido pela imposição das mãos, mas o sacerdócio patriarcal nós não recebemos pela imposição das mãos. Nós entramos nessa ordem do sacerdócio através do selamento matrimonial na casa do Senhor, no templo. Então, é um sacerdócio em que homens e mulheres entram nessa ordem juntos. O homem não pode entrar na ordem patriarcal sozinho, nem a mulher pode entrar sozinha. Eu costumo dizer que eu acho fascinante a ideia de que para que nós possamos desfrutar das maiores bênçãos, os maiores privilégios, as maiores honras, as maiores glórias que Deus, o Pai, tem para os seus filhos e filhas fiéis, nós temos que nos apaixonar por alguém e termos o milagre daquela pessoa se apaixonar por nós e juntos, então, entrarmos na casa do Senhor e sermos selados como marido e mulher para o tempo e toda a eternidade. Acho isso fascinante. Agora, vamos então dar uma olhada no que esses sacerdócios então implicam, essas ordens implicam. Se nós olharmos a ordem de Arão, o que nós encontramos lá? Nós encontramos representações simbólicas preliminares, é o que eu diria. Em Doutrina e Convênios, nós lemos que a letra do Evangelho, o ABC do Evangelho, são os princípios básicos. Esse sacerdócio, quando João Batista foi enviado à terra para restaurar esse sacerdócio, para o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery, o sacerdócio foi explicado então que possuía as chaves da ministração dos anjos, o evangelho preparatório e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Então é um sacerdócio de fato preparatório, mas por isso eu usei essa palavra preliminar. É nesse sacerdócio arônico que nós começamos a aprender a utilizar o sacerdócio de forma eficaz. Quando um jovem rapaz recebe o sacerdócio, e é importante que as moças da igreja também aprendam isso, para que elas possam tanto apoiar os rapazes e também no futuro, quando se tornarem mães e tiverem filhos rapazes, e também possam ensinar os seus filhos e apoiá-los nisso. Precisa entender que nesse sacerdócio arônico nós começamos a aprender então coisas que são restaurações da antiga ordem das coisas. E nesse slide nós vemos então aqui essa pintura de Harry Anderson mostrando Moisés ordenando a Arão, e esses outros homens todos que estão ao redor são levitas, todos eles eram da tribo de Levi, e a herança deles era o sacerdócio. Então, esses homens eram os levitas e Arão sendo ordenado como um sacerdote para oferecer os sacrifícios ou oficiar os sacrifícios prescritos pela lei mosaica. Da mesma forma, hoje em dia, os portadores do sacerdócio arônico, eles também realizam ordenanças exteriores,
como dizem as Escrituras. Por isso nós ensinamos a eles a se vestirem de uma forma mais formal quando oficiarem diante do Senhor. Não queremos impedir ninguém de servir, mas ensinamos a eles a maneira mais apropriada, mais formal de servirmos como embaixadores do Senhor Jesus Cristo, portando o sacerdócio arônico. Essas são coisas sagradas, são conceitos sagrados também, princípios sagrados. Não é um desfile de modas. Eu estou aqui, hoje é um domingo, eu estou aqui vestido da forma como eu cheguei da igreja. Eu não estou vestido aqui para aparecer. Não é para mostrar que eu quero ser elegante. Embora eu tento, mas não é o objetivo. O objetivo é que, de forma simbólica, nós demonstramos pelo nosso vestuário a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa devoção ao Deus Altíssimo e ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A nossa vestimenta, quando vamos à igreja no domingo, é uma representação simbólica da nossa reverência, do nosso respeito, da nossa devoção a Deus. Por isso nos vestimos melhor. Por isso eu estou aqui com uma camisa branca, uma gravata, uso um terno. Quem não tiver terno, tudo bem, uma camisa branca, gravata. Alguns climas do mundo é até melhor mesmo nem usar um terno. Mas se puder, melhor. Porque nós estamos oficiando diante do Senhor. Nós também aprendemos no sacerdócio arônico certas representações e ações simbólicas. Por exemplo, na ordenança do batismo, na ordenança do sacramento. Entendemos, pelas revelações em Doutrina e Convênios, que a ordenança do batismo é uma representação simbólica da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A pia batismal tem sua representação simbólica também, conforme o profeta Joseph Smith explicou também em Doutrina e Convênios. Vou deixar vocês procurarem, caso não saibam. Mas olhe, essas ordenanças, essas ações que nós fazemos, de levantar o braço na ordenança do batismo, ou de partir o pão na ordenança do sacramento, todas essas coisas apontam as nossas mentes, direcionam nossas mentes a coisas que vêm da antiguidade, coisas que muitas vezes existiram muito antes da existência dessa terra. O batismo não é uma ordenança que existe só na terra. Onde quer que o Evangelho, que o plano de salvação tenha sido estabelecido, tenha sido implementado, a ordenança do batismo existiu. Tanto é que, talvez por um dos motivos pelos quais a ordenança do batismo é realizada em nome dos 3 membros da deidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Observemos a ordenança do sacramento também. Veja como, na ordenança do sacramento, me recordo bem do relato que está no livro de Mórmon, em 3º Nef, capítulo 18. Os sacerdotes, ou os portadores do sacerdócio Melquisedeque, que estejam abençoando o sacramento, estejam partindo o pão e abençoando o pão e a água, eles estão fazendo o papel, estão representando o papel do Salvador, conforme está lá em 3º Nef, capítulo 18, no livro de Mórmon. Os diáconos e mestres, sacerdotes ou eldres, ou quem quer que esteja distribuindo o sacramento, faz o papel dos 12 discípulos que o Salvador chamou nas Américas Antigas, e que ele enviou os 12 discípulos, então, para distribuir o sacramento entre o povo, os nefitas e os lamanitas. Essas ações são ações simbólicas e são ações sagradas. Precisamos ensinar aos nossos rapazes e às nossas moças, para que elas possam apoiar os rapazes nisso, reconhecer o que eles estão fazendo. E são representações sagradas. São representações santas. Por isso, precisam ser feitas com toda a reverência. E se nós ensinarmos os nossos rapazes o significado dessas representações, eles vão ser reverentes. Agora, vamos falar então da Ordem de Melquisedeque, onde nós temos representações simbólicas adicionais.
muitas das quais nós vamos aprender na casa do Senhor, no templo. Essas representações simbólicas, elas são apenas um segmento, uma continuação das representações simbólicas que nós aprendemos na ordem de Arão. Mas elas nos são apresentadas através da investidura no templo. A investidura, podemos dizer que é um conjunto de instruções, cerimônias, convênios, informações sagrados, simbólicos, que nos são apresentados ao longo de uma narrativa simbólica. Coisas sagradas que não podem ser divulgadas fora dos templos, muito embora muitas pessoas já o tenham feito. Mas eu costumo dizer que é na casa do Senhor, no templo, através da investidura, que nós participamos de uma reunião do sacerdócio de Melquisedeque. Uma pura reunião do sacerdócio de Melquisedeque, puramente sacerdócio de Melquisedeque. Vocês vão dizer, irmão Martins, do que você está falando? Só olha só. A maior parte do que nós fazemos no domingo na igreja, realmente são coisas que são relacionadas ao sacerdócio arônico. Usamos apenas a autoridade do sacerdócio arônico. Muito embora tenhamos portadores do sacerdócio Melquisedeque presentes, mas o que nós fazemos, a maior parte do que nós fazemos ao longo das 3 horas que passamos na igreja, são coisas que nós fazemos usando apenas a autoridade do sacerdócio arônico. Nós temos discursos na reunião sacramental, que faz parte da ministração dos anjos. Temos a ordenança do sacramento, que é realizada usando a autoridade do sacerdócio arônico. A reunião sacramental é presidida, a menos que um membro da presidência da estaca esteja lá, a reunião é presidida por um bispo. E o ofício de bispo é um ofício no sacerdócio arônico. Tá bom, temos lá ocasionalmente aí a bênção de uma criança, aí usamos o sacerdócio de Melquisedeque, mas não é todo domingo que a gente tem bênção de crianças. Então, de fato, aí quando temos, aí seguimos a instrução que o Senhor deu na seção 20 de Doutrina e Convênios, que pais trazem os filhos para receberem uma bênção dos elders da igreja. Quando temos uma confirmação de um recém-converso, recém-batizado, aí fazemos na reunião sacramental, de fato, usamos o sacerdócio de Melquisedeque. Mas o restante na reunião sacramental são coisas que usam apenas a autoridade do sacerdócio arônico. Quando vamos para nossas aulas, na escola dominical ou na primária, a autoridade que está sendo usada é a autoridade do ensino, que é a ministração dos anjos. Mais uma vez, a autoridade do sacerdócio arônico. Mesma coisa na sociedade de socorro, organização dos rapazes, das moças, na realidade dos quórums do sacerdócio. A maior parte do que nós vamos fazer são apenas lições. Assuntos dos quórums, assuntos das organizações e lições, ministração. É só quando nós vamos na casa do Senhor, no templo, e participamos da investidura, seja a primeira parte da investidura, que são as ordenanças iniciatórias, ou seja, a segunda parte da investidura, que seria o que a gente chama da sessão de investidura, seja qual for, primeira parte ou segunda parte, ali sim nós encontramos ordenanças e reuniões e cerimônias do sacerdócio de Melquisedeque. Por isso algumas pessoas, a primeira vez que vão ao templo, voltam de lá e dizem, puxa, tudo é tão diferente lá. De fato, estou habituado com o sacerdócio arônico, quando encontro as ordenanças, as cerimônias do sacerdócio de Melquisedeque, quem não está habituado estranha. Mas com o tempo, tudo vai ficar familiar. Uma coisa que é importante, talvez, nós lembrarmos aqui também é o que o profeta Joseph Smith ensinou. Ele disse que a igreja não pode estar completamente organizada a menos que os templos sejam construídos e que as ordenanças templárias sejam realizadas. Até então, sem isso, a igreja não está completamente organizada. Ele disse que lá nós encontramos
o caminho da salvação, naquelas cerimônias, naquela narrativa simbólica, através daquelas instruções, informações, convênios que nós fazemos, encontramos o caminho da salvação. Eu vejo nisso como eu disse, uma continuação das coisas que nós aprendemos no sacerdócio arônico. Por exemplo, sobre vestuário. Na realidade, é na casa do Senhor que nós aprendemos sobre vestuário. Na casa do Senhor, nós aprendemos que somos vestidos com poder e autoridade de forma simbólica. Eu estou usando aqui linguagem vinda da Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 30, no original em inglês, porque em português não foi traduzido dessa forma, infelizmente. Mas ser vestido com poder e autoridade. E daí, nosso vestuário no domingo ser um vestuário, então, simbólico da nossa devoção, do nosso respeito, da nossa reverência. Mas o conceito vem da casa do Senhor. Eu me lembro bem de uma reunião do sacerdócio na minha antiga ala no Rio de Janeiro, ala Tijuca. Tinha um irmão que tinha sido batizado recentemente. E nós estávamos na reunião do sacerdócio, isso devia ser, sei lá, 1974, por aí. E esse irmão vinha de roupa esporte para a igreja. Bem vestido, esporte fino, não vinha de camiseta, não, vinha de esporte fino. E eu me lembro uma vez, nosso presidente de quórum de elders naquela época era o irmão Odimar Berquist. E o irmão Odimar procurou explicar para esse irmão da importância do escritório. Eu via com uma camisa e gravata, e esse irmão não conseguia entender isso. Mas por que isso? Olha, ele dizia, na outra igreja que eu pertencia lá, eu ia desse jeito, era aceitável, por que não? E eu me lembro que nós não conseguimos, nenhum de nós naquela sala de aula, conseguimos explicar para ele o porquê. Hoje, olhando para trás, eu disse assim, olha, eu vejo aquilo ali um caso clássico. Nós tínhamos na época, tá, a letra do Evangelho, o ABC, mas nós não tínhamos um templo ainda em funcionamento no Brasil. O Templo de São Paulo foi dedicado em 1978. Então, ao termos apenas a letra do Evangelho, nós podíamos escrever, fazer uma metáfora aqui, podíamos escrever palavras, podíamos escrever frases, mas não tínhamos como escrever um poema, ou como escrever um livro, um romance, ou fazer um ensaio, uma redação completa. Nos faltava o conhecimento de como utilizar aquele idioma, aquela letra, aquelas letras. Ao entrarmos na casa do Senhor e ao começarmos a ponderar sobre as coisas que aprendemos lá, aí nós aprendemos então coisas que muitas vezes não vamos poder repetir fora do templo, mas são coisas que certamente vão afetar o nosso comportamento, os padrões que nós usamos na nossa vida, padrões de vestuário, padrões de comportamento, como eu disse, padrão de linguajar, nosso padrão como profissionais, nosso padrão como membros de uma família, como maridos e esposas, pais e mães, filhos, irmãos e irmãs. Os princípios que nós aprendemos através do poder do Espírito Santo na casa do Senhor vão ter esse efeito em nós. Agora, vamos então falar da próxima ordem, que é a ordem patriarcal, que eu chamo de a mais alta expressão da doutrina do sacerdócio de Melquisedeque, e que é representada então pela sala de selamentos do templo. Então, como eu disse alguns minutos atrás, a ordenança de selamento matrimonial dá ao homem e à mulher admissão a essa ordem patriarcal do sacerdócio, ou a divina ordem patriarcal. Alguns pontos significativos que acontecem na sala de selamentos: quando um homem e uma mulher se ajoelham num altar sagrado,
Nós temos ali a formação ou a fundação de um futuro reino celestial, o reino daquele casal. É uma ordenança que eu acho de uma simplicidade tão grande, comparada com a enormidade dos efeitos que ela vai ter nessa vida e especialmente na eternidade. Eu acho impressionante como que uma coisa tão extensa, tão poderosa, pode ser nos mostrada de uma forma tão simples, tão singela, como o selamento matrimonial. Mas não se deixe iludir. Coisas preciosíssimas que vão ser desfrutadas nos mundos eternos, naquelas esferas ressurretas, perfeitas, imortais, glorificadas. Uma outra coisa que nós temos também na sala de selamento é o estabelecimento da ordem de presidência, da liderança da família. E essa é uma coisa que talvez nem todo mundo perceba ainda. Alguns devem ter percebido já. De fato, ensinamos na igreja que no lar o marido ou o pai preside. Mas se você parar para pensar bem, de fato, isso é uma designação divina, de que o homem ou o marido preside no lar, ou o pai preside no lar. De fato, é uma designação divina. Mas quem torna efetiva essa presidência é a mulher. Quando ela, na sala de selamento, voluntariamente declara que está se colocando sob a liderança do seu amado, naquele momento, efetivamente, ela torna aquele homem o patriarca presidente da posteridade dela. Naquele momento em que ela declara que está se colocando sob a liderança daquele homem, ela efetivamente está dando a esse homem a presidência da sua posteridade. Talvez, não sei ao certo, talvez seja por isso que quando uma irmã fiel, viúva, decide que não quer mais viver em solidão e decide então escolher um novo companheiro para essa jornada mortal, coisa que lhe é muito justa fazer se ela assim desejar, talvez seja por isso que essa irmã não pode ser selada ao segundo marido, porque ela já escolheu um patriarca presidente da sua posteridade. Não sei se é esse realmente o motivo, mas só uma ideia, estou compartilhando com vocês. Se daqui a 75 anos descobrirem que é verdade, que não é verdade, tá bom, deixa pra lá. Eu acho que eu vou saber a resposta muito antes disso, mas não estou com pressa nenhuma de chegar naquele lugar, sabe? Né? Aquele lá, aquela missão que não termina depois de 2 anos. Pois é, daqui a alguns anos eu vou estar lá, vocês vão ter que esperar um pouco mais para ir. Mas aí nós vamos saber exatamente se é isso mesmo ou não. Talvez seja, talvez não, mas tá aqui uma ideia. Um outro efeito desse selamento, então, é que os filhos desse casal vão estar selados aos seus pais. Eu sei que na igreja a gente tem essa ideia de que as famílias vão estar juntas para sempre. Com quem que eu vou morar? Na realidade, as famílias vão estar unidas para sempre. Quando chegar a ressurreição, eu não vou largar minha esposa e vou ir morar com meus pais. Ela não vai me largar e morar com os pais dela. Nossos filhos não vão largar seus cônjuges e vir morar conosco. Não é assim. Nós vamos passar a eternidade com nossos cônjuges. E vamos nos visitar uns aos outros quando quisermos.
como a gente faz aqui agora. Muitas famílias moram geograficamente separados, mas eles se visitam sempre que possível. A mesma coisa nós podemos esperar lá. E isso está consistente com o que nós lemos em Doutrina e Convênio, seção 130, versículo 2. A mesma sociabilidade que nós temos aqui, nós vamos ter lá, mas lá vai ser coroada com glória eterna, glória essa que nós não desfrutamos agora. Agora, temos uma coisa importante com relação a esse selamento. Então, se o selamento dos filhos aos pais não é para determinar com quem os filhos vão morar na eternidade, então para que serve esse selamento? Olha, ele serve para criar um elo, um laço estabelecido pela autoridade do sacerdócio entre os pais e seus filhos. Um elo, um laço ou um conduto, um conduíte entre pais e filhos, baseado ou estabelecido pela autoridade do sacerdócio. Tem uma promessa que o profeta Joseph Smith, ou pelo menos Elder Orson F. Whitney, que era um apóstolo na virada do século XX, que ele declarou numa conferência geral em abril de 1929, que ele teria ouvido o profeta Joseph Smith dizer que aqueles filhos e filhas que teriam deixado o Evangelho em algum ponto, ele disse que os tentáculos da providência divina iriam alcançá-los e convidá-los a retornar, e incitá-los a retornar ao convívio dos santos. Uma belíssima promessa. De fato, é o da David Bednar, não muito tempo atrás, ele falou sobre isso, e foi publicado um artigo na revista Liahona, eu creio que foi março de 2014, um artigo baseado no discurso de Elder Bednar, David Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, sobre isso. E ele, aliás, a tradução que foi feita lá diz que é os braços da providência divina, mas no original é os tentáculos. E as palavras importam aqui, porque é aí que está interessante. A Bednar fala assim, pode ser que um dia um certo poder divino flua até esses filhos. Não sei se alguns de vocês já viram alguma vez um cabo de eletricidade de alta tensão que se rompe. Quando ele arrebenta, é interessante ver esse cabo no chão, serpenteando no chão, por causa da eletricidade. A alta amperagem, a alta voltagem ali, ele fica serpenteando, como se fosse uma cobra ali, ou como os tentáculos de um polvo. Fico imaginando se esses conduítes, esses elos entre pais e filhos estabelecidos pelo sacerdócio, se espiritualmente eles não são algo real, através do qual o Senhor um dia vai energizar esses elos, esse conduíte, e o poder dele vai chegar até cada pessoa, cada um desses filhos e filhas, que são filhos e filhas amados dele também, e vai dar uma sacudida neles. O que poderá gerar neles o desejo de retornarem, se arrependerem de seus pecados e retornarem. Tal como a gente vê o exemplo no livro de Mormon, no livro de Mosias, os filhos do rei Mosias e o filho do profeta Alma pai. O Senhor enviou um anjo para dar uma sacudida nesses homens. Homens que Mormon os descreve como homens idólatras, extremamente iníquos, mas que se tornaram pregadores de retidão, profetas. Fique imaginando se um dos efeitos desse selamento entre pais e filhos não vai ser isso, de num dia futuro
o Senhor vai energizar esses elos estabelecidos pela autoridade do sacerdócio na casa do Senhor, e esses nossos filhos vão ser sacudidos e instados, constrangidos a retornar àquele Deus que os ama, e aos pais que também os amam e que oram constantemente por eles, anos, décadas, orando por seus filhos, para o retorno seguro deles. Vamos voltar no diagrama agora. Eu imagino que alguns devem estar perguntando, e aqueles pontos de interrogação que você tem naquele diagrama seu lá? Esses pontos de interrogação eu coloquei apenas para indicar que nós não temos todas as revelações a respeito do sacerdócio. Nós não sabemos tudo que existe a respeito do sacerdócio. É possível que existam ordens adicionais do sacerdócio, como se fossem departamentos adicionais. Se me permitem especular, vou especular por um momento. Quem sabe se a maternidade não é uma ordem do sacerdócio? O poder de criar novas vidas mortais. Quando a gente imagina a complexidade dos processos biológicos e químicos que ocorrem numa gravidez, geração de uma nova vida, aquilo para mim pessoalmente, aquilo é o poder de Deus que está ali. Eu não posso imaginar que não seja o poder do sacerdócio. Agora, se é uma ordem do sacerdócio ou não sei. Mas na minha mente eu imagino que, talvez, quem sabe, por isso está lá um ponto de interrogação. Um outro poderia ser governo. Aqui, próximo do sacerdócio arônico, ali, tem essa outra esfera ali. Em Doutrina e Convênio, seção 134, o profeta Joseph Smith escreveu que nós cremos que os governos foram estabelecidos por Deus para benefício do homem. Eu sei, alguns de vocês vão dizer, olha, tem uns governos aí que faça-me o favor. De fato, mas veja, houve uma apostasia. A apostasia não foi só afastamento da igreja, foi só a destruição da igreja lá na época do Novo Testamento, não, foi afastamento da verdade. Todas as verdades. Verdades eclesiásticas, verdades políticas, verdades científicas, sociais, humanitárias, todas as verdades foram perdidas de uma maneira ou de outra em certos níveis, em diferentes níveis. Algumas dessas verdades foram misturadas com outras ideias que existiam no mundo, ou incorporadas em mitos e lendas, em poemas épicos e canções e que seja. Mas, originalmente, o primeiro governo foi o governo de Adão, como patriarca presidente dessa terra. Lemos lá no livro de Abraão, na Pérola de Grande Valor, que Faraó, depois do dilúvio, Faraó tentou imitar esse governo dos patriarcas, só que ele não tinha um sacerdócio para isso. E aí começaram então um governo já apóstatas, que pareciam o verdadeiro governo, mas não eram. E temos também o oposto dos governos patriarcas, que são as tiranias, as ditaduras, por aí vai. No meu diagrama temos uma outra possível ordem, um outro ponto de interrogação. E esse daí seria, quem sabe, medicina poderia ser uma ordem do sacerdócio. Temos possivelmente maternidade, sendo uma ordem que é responsável pela criação de nova vida mortal, e a medicina, uma ordem responsável pela manutenção da vida mortal. Se isso for provado ser verdade um dia, fique imaginando que avanços a nossa ciência teria se os nossos cientistas e os nossos médicos se recebessem bênçãos do sacerdócio para trabalhar e se apoiassem em revelação através do poder do Espírito Santo.
Provavelmente em questão de, quem sabe, alguns anos, talvez décadas ainda, mas podemos ver a cura dos males que vêm aí dizimando a população mundial. Poderíamos ver a cura do câncer, da AIDS, de tantas outras coisas. Eu sei, algumas vezes, escuta, mas aí você pode estar, pessoas vivendo aí centenas de anos, exatamente como viviam na época dos patriarcas, antes do dilúvio. Eu sei que alguns outros vão falar também, mas aí a explosão populacional, olha, o Senhor sabe como fazer essa terra produzir com toda a sua força. Em Doutrina e Convênio, seção 104, ele diz: eu preparei todas as coisas. A terra está cheia, de sobra. E eu preparei todas as coisas. E Ele vai preparar todas as coisas também. Ele vai nos dar o conhecimento para termos colheitas recorde. Ninguém vai passar fome, não vai faltar água para ninguém. Provavelmente só vamos ver essas coisas quando o Salvador retornar. Quando o Salvador Jesus Cristo retornar a essa terra, eu espero ver todas essas coisas acontecendo. Não sei se eu ainda vou estar aqui ou não, mas aí vai. Então, quem sabe medicina poderia ser uma ordem. Quem sabe educação poderia ser uma ordem do sacerdócio também. A primeira sala de aula foi o Jardim do Éden, onde Adão e Eva aprenderam todo tipo de coisa. Nós não sabemos quanto tempo eles ficaram no Jardim do Éden. Eles poderiam ter ficado o equivalente a milhares de anos terrestres, anos mortais lá. Nós não sabemos porque nós não temos um registro completo das ações de Adão e Eva, especialmente dos atos deles antes da queda. Mas que seja, isso são especulações. Para terminar, gostaria de compartilhar uma citação do presidente Brigham Young. Quando eu li essa citação, eu era bem jovem, eu era um rapaz ainda, foi quando Discursos de Brigham Young foi publicado em português. Gostei muito, me marcou muito essa citação dele. Ele disse o seguinte: o sacerdócio de Deus, que foi dado na antiguidade e é dado aos homens nos últimos dias, é igual em duração com a eternidade. É imutável em seu sistema de governo e seu evangelho de salvação. O sacerdócio dá aos deuses e anjos sua supremacia e poder e oferece riquezas, influência, posteridade, exaltações, poder, glória, reinos e tronos sem fim a todos os que os aceitarem nos termos em que são oferecidos. Sempre gostei muito dessa citação. O sacerdócio dá aos deuses e aos anjos sua supremacia e poder e oferece a nós essas bênçãos aqui. Riquezas, influência, posteridade, exaltações, poder, glória, reinos e tronos sem fim. Riquezas da eternidade. Posteridades eternas. Glórias eternas. Se nós aceitarmos o sacerdócio nos termos em que nos é oferecido. Acho que não seria inapropriado, muito embora não é uma reunião da igreja, mas não seria inapropriado que eu também termine aqui essa explanação com o meu testemunho da veracidade do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Que Deus vive, Ele é o nosso Pai, é um Pai amoroso. Jesus Cristo também vive, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o cabeça dessa igreja que leva o nome dele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Joseph Smith foi um verdadeiro profeta de Deus, como seus sucessores também o foram, como o profeta atual também é um verdadeiro profeta, vidente e revelador. E os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os 12 apóstolos, são também profetas, videntes e reveladores. Algumas das coisas que eu expliquei nesse vídeo são apenas interpretações minhas, mas as outras que estão nas Escrituras e que estão nas palavras dos profetas, dessas eu posso testificar de que são verdadeiras. Muito obrigado pela atenção, tudo de bom para vocês. Au revoir, auf Wiedersehen, sayonara,
Adiós. Até uma próxima.